nosso programa nós vamos falar sobre a preparação para o vestibular. Nós vamos conversar com o psicólogo e orientador vocacional Fabiano Fonseca. Fabiano, muito obrigada pela presença hoje aqui no nosso programa. E Fabiano, para começar, muitos estudantes agora nessa época do ano estão na fase inicial da preparação para o vestibular. Qual que é a maior dificuldade que eles encontram neste momento? Nesse momento, a questão que bate lá é: vou me preparar para o vestibular, tem a questão da escolha da carreira, que é uma angústia normal, que é uma angústia pela qual a pessoa passa. O que é o mais adequado para eu fazer? Uma parte do futuro, não todo o futuro dele está para ser definido agora. Então essa é uma angústia que aparece. Tem a questão da própria preparação vestibular. Então ele fica angustiado, porque ele tem de dar muita conta de muita informação. Tem as matérias do cursinho. Se ele está fazendo o cursinho junto com o colégio, tem um colégio. As matérias do colégio, saber o que priorizar, conseguir dar uma ordem para isso, porque no início do ano as coisas ainda são um pouco mais tranquilas, mas com o tempo a exigência vai aumentando, a necessidade dele se dedicar mais aumenta, então ele tem de conseguir se organizar agora. Esse é um momento importante para ele conseguir estabelecer algumas prioridades para conseguir prosseguir o estudo aí durante o ano. E quais são essas etapas que cada vestibulando passa daqui desde o começo do ano até o início das provas? O início é primeiro você decidir que você vai estudar. Esse é um momento importante, porque você tem de perceber que você tem de abrir mão de algumas coisas. Então, você conseguir dar prioridade, você conseguir estabelecer uma prioridade, implica em você abrir mão de um tempo que você teria para lazer, para fazer, para namorar até. Às vezes você tem que restringir um pouco lá o namoro, o tempo que você vai ficar com a tua namorada ou com o teu namorado. Então você tem de conseguir organizar o tempo. Depois dessa primeira fase aí que você decide de fato o que você vai estudar, você tem de pensar numa estratégia. Como é que você vai estudar? O que você vai priorizar nos teus estudos? É importante que você conheça os vestibulares das faculdades onde você pretende estudar. O que é mais exigido, o que pesa mais, qual que é o peso das diferentes disciplinas, até para você conseguir dar mais ênfase no teu estudo, na tua preparação, naquilo que é mais valorizado na instituição em que você pretende estudar. E o último é você conseguir organizar o teu tempo, separar um tempo do teu dia, e aquele tempo é para estudar. Então, isso é uma tarefa bastante difícil, bastante complicada, porque a gente não está muito acostumado às vezes, a se organizar, mas é fundamental para o vestibulando ele conseguir fazer esse planejamento e dar conta desse planejamento aí durante o ano que começa, que é um ano que vai ser bastante puxado. Okay, então a gente pode dizer que o segredo do sucesso no vestibular é planejamento e organização? Sim, com certeza. Okay. E qual que é a importância de uma orientação vocacional para um vestibulando? Uma das tarefas que é posta para a pessoa é escolher a carreira. A orientação vocacional ela é um instrumento importante porque vai ajudar a pessoa a escolher a carreira, definir uma carreira para ela que seja mais adequada aos projetos dela, aquelas coisas que ela está pensando, que ela sente prazer em fazer, que ela faz bem, que ela tem habilidade. Então a orientação vocacional ela pode auxiliar no processo de definir um pouco isso para a pessoa que de repente não tenha isso tão claro. E até deixar mais seguro aquele que está ainda um pouco indeciso, ou até que definiu, mas ainda tem outras coisas que interessam a ele. Essa é uma das tarefas complicadas desse ano. E óbvio que quanto mais cedo você se livrar dela, mais cedo você conseguir fazer essa escolha, mais tempo você vai ter para se concentrar na atividade de estudar. E agora, Fabiano, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os trabalhos de orientação vocacional que você vai estar fazendo em parceria nossa com o Seja Bicho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, nós temos várias atividades planejados esse ano aqui no Seja Bicho. A ideia é tentar focar na escolha profissional, auxiliar a pessoa a escolher, quem está com um pouco mais de dificuldade, quem está indo com alguma dúvida, ou quem está certo, mas ainda falta um pouquinho daquela convicção para dizer que sim. Então a gente vai ter algumas atividades focadas para auxiliar as pessoas na escolha da carreira, nesse momento aí que é tão importante uma assessoria, um auxílio. E também vamos desenvolver algumas atividades focando no vestibular, pensando como é que você se prepara para o vestibular, como é que você pode pensar em algumas estratégias, dicas de leitura, de estudo, até de pensar como é que você pode resolver uma prova, você pode criar estratégia também para resolver uma prova. Então a ideia é também tentar preparar o vestibulando nessas atividades para a tarefa aí da prova do vestibular. Então é só ficar ligado aqui no Seja Bicho que logo vamos ter informações sobre esses eventos. Fabiano, eu agradeço a sua participação hoje aqui no nosso programa.
E você que está nos assistindo, semana que vem eu estou de volta. Até mais!